E aonde a série American Horror Story se perdeu? E uma série que com certeza marcou os anos de 2010, essa série foi American Horror Story, série produzida por um gênio da parte da produção de Hollywood, que é o Ryan Murphy, alguém que é responsável por várias séries de gêneros completamente diferentes e que são conhecidos por fazer extremo sucesso. Um exemplo é o American Horror Story, que fez um extremo sucesso, mas pela própria Fox, ele também foi responsável, por exemplo, pela série Glee, para mostrar como ele é completamente diferente nas produções que ele faz, mas ele também é um cara que hoje em dia é conhecido por produzir muita coisa e muita coisa de sucesso. E uma coisa é inegável, American Horror Story foi uma série que fez muito sucesso. Era uma série que, para a época que ele foi lançado, chamou muita atenção de todo mundo, tanto que nas primeiras temporadas ela era uma série que estava recorrente, presente no Emmy do ano, que é praticamente o Oscar da TV. Mas aí fica aquela dúvida, o que aconteceu para essa série cair tanto de qualidade? Porque eu lembro que quando saía algumas temporadas, a internet como um todo ficava ansiosa para saber qual seria a próxima temática de American Horror Story. E agora, nessa semana, anunciaram o trailer da 12ª temporada. Também anos passados anunciaram o trailer da 11ª, da série spin-off que tem, e eu não vi ninguém comentando sobre a série. Então, mostrando visivelmente o desinteresse do povo por American Horror Story. Então eu vou discutir aqui o que aconteceu para essa série perder o encanto pelo público e perder a atenção dele como um todo. Como eu já falei, American Horror Story nesse ano sai a 12ª temporada. Além dessas 12 temporadas que a série tem, ela também tem uma série spin-off chamada American Horror Stories, onde não é só uma história, cada episódio vai contando uma história paralela e que estão completo com 2 temporadas até agora. Deixando isso claro, vamos falar de temporada em temporada e nesse processo eu vou falando o que aconteceu para vocês verem como a qualidade foi caindo ao longo dos anos e onde eu acredito que o desinteresse foi se perdendo. Bom, primeiro tem que se contextualizar como que eram as séries da época. Em 2010, a Netflix ainda não era a Netflix que era hoje em dia. Então, por causa disso, os streamings também não existiam. Então, as séries de TV existiam aquela formulinha de 25 episódios por temporada. E por causa disso, séries que eram diferentes chamavam a atenção. Por isso que a HBO tinha suas séries que chamavam a atenção. E um canal que chamava a atenção por ser diferente era o FX, que era o Fox para mais de 18 anos, onde o FX tinha uma liberdade para poder brincar mais com os gêneros que quisesse, com séries menores, com seus criadores tendo mais liberdade para fazer o que queria, e através disso surgiu American Horror Story, que veio a ideia de ser uma antologia. O que é uma antologia? Cada temporada de American Horror Story iria contar a sua história própria, com começo, meio e fim. Então você que vai assistir a 12ª temporada de American Horror Story não precisa ter visto nada antes para entender o que vai acontecer. Afinal, a história começa e termina ali, e na próxima outros personagens e outros atores vão aparecer. Essa ideia para a época era inovadora e também era uma ideia que chamava muita atenção. Sem contar que ia contar com uma ideia diferente que é séries de terror para TV. Não existiam séries de terror para TV. E o gênero terror e horror chamam muita atenção do público. E American Horror Story, em 2011, estreou com a sua primeira temporada, chamado Murder House, que é a Casa Mal Assombrada. Eles já começaram pegando um clássico do terror, que é a Casa Mal Assombrada, e desenvolvendo essa história. A primeira temporada, ela chamou muita atenção, porque ela é interessantíssima. Poucos episódios, uma história bem feita, bem trabalhada, com excelentes atores, que inclusive só despontaram a partir dali, que vale destacar, tem uma boa premissa, tem boas viradas, tem bom terror, bom horror, é realmente uma excelente primeira temporada, atraindo a visão de todo mundo para aquela ideia de brincar com a ideia da casa mal assombrada, tanto quem vive lá dentro, como quem muda para lá, como as pessoas que estão na cidade e brincam com essa ideia de, olha, tem uma casa mal assombrada, brinca com essa ideia de usar aquilo como um ponto turístico. A primeira temporada realmente foi um extremo sucesso e concorreu e ganhou alguns Emmys. Logo depois chegou a 2ª temporada e o sucesso só aumentou, porque a 2ª temporada de American Horror Story também é excelente, e ela se chama Asylum, que é a ideia de brincar dentro de um asilo. Se a primeira ideia da primeira temporada era brincar com uma casa mal assombrada, a 2ª temporada vai brincar com os mistérios do asilo, desde a parte de ter, por exemplo, personagens que são mais descontrolados, como a doença deles pode transformar eles praticamente em demônios, o que esconde o obscuro naquele lugar. Isso é muito interessante, porque a série foi
para um outro caminho completamente diferente, brincando não só com os pacientes que existiam lá, com o mistério que tinha no lugar, mas também os enfermeiros. Sem contar que a série conseguia brincar muito na segunda temporada de o que é verdade e o que é ilusão. Afinal, eles estão num asilo com pessoas que são completamente consideradas loucas ali. Então, o que é real e o que é ficção? Essa brincadeira fez com que a criatividade chegasse no auge e realmente a série despontasse. Todo mundo gostasse muito dela e, mais uma vez, ela concorreu a muitos Emmys na época. A partir daí, chegou a terceira temporada de American Story e que pra mim é a minha preferida. Eu sei que muita gente não gosta, mas eu gosto por causa da temática, que é a temporada Coven, que seria a ideia de brincar com bruxas. Bruxa é uma outra temática muito interessante. E você também vê como a série ela é tão preocupada que os cenários também, e a cidade onde a série ia se passar, também era uma grande preocupação deles. Tanto que a primeira temporada se passava numa casa no meio de uma cidade muito movimentada, a segunda era um lugar muito isolado, e a terceira era em Nova Orleans. E por que Nova Orleans? Porque lá é considerada a terra das bruxas, a terra da feitiçaria. Eu gosto muito de como eles não param só na bruxa tradicional, como eles realmente trazem mais uma vez um elenco de peso, brincam com uma temática super interessante. E se essa temporada é a que menos eles brincam com essa ideia de viradas super criativas, é uma temporada que eles brincam muito com religião, com ideias religiosas, com a parte até de discussões mais profundas. Eu gosto muito dessa temporada por causa das atrizes, por causa de como eles brincam com a feitiçaria, e não aquela ideia da feitiçaria boa, que é legal você ser um feiticeiro, uma bruxa. Não, eles trabalham com a ideia de você realmente aquilo ser um problema. E como eu falei, brincar com a feitiçaria como se brincasse com outras religiões também me agrada muito. Eu adorei essa temporada. Como ele é que menos dos três tem um horror e um terror, eu acho que por isso na época muita gente não gostou dela, mas como eles pegam essa temática e eles brincam com ela durante todo o episódio, de uma maneira tão interessante, me agrada muito. E tem viradas interessantes, e tem personagens bons. Eu adoro essa temporada como um todo, e pra mim essas três temporadas mostram o auge que era um American Story. São três temporadas praticamente um acerto atrás do outro. Três temporadas excelentes em questão de roteiro, em questão de atuação, em questão de elenco, mas a partir daí já começa a dividir mais um público quando chega na quarta temporada, que é a temporada do circo. A temporada do circo, ela também tem uma ideia interessante envolvendo que é essa ideia de criaturas misteriosas que tem no circo. Como brincar com isso? Eu já admito que essa temporada eu já não gosto tanto. Eu acho uma temporada que ela ainda é boa, ainda é uma parte boa da série, comparado com o que vem pela frente, mas eu acho que a ideia, ela começa muito melhor do que como a série termina. Eu acho que a série tem uma ideia muito boa aqui, se desenvolve muito bem, é uma temporada que ela funciona bem e dá pra assistir de uma forma tranquila. Afinal, alguns dos elementos que fizeram sucesso até hoje dentro do universo de American Story, como o palhaço, ele continua no universo. É muito interessante essa temporada. Eu acho a pior, acho que assim, se ela viesse hoje em dia, ela seria uma temporada que eu aclamaria ela em questão de qualidade. Mas vindo de dois acertos como excelentes, a quarta acaba parecendo que tá numa qualidade mais abaixo. Não é uma temporada ruim como um todo, mas é uma temporada que realmente é mais fraca que as três primeiras, mas mantém bem a premissa da série, que é brincar com o ideal de um circo meio que com criaturas misteriosas, até brinco com algumas coisas mais profundas. Não é uma temporada ruim, não me entenda, é como se as três temporadas fossem nota 9, por exemplo, 9, 10, e essa temporada fosse uma nota 7,5, 8, é mais ou menos assim. Não é uma temporada ruim, mas está abaixo das três primeiras. E aí chegamos na série, na quinta temporada, que seria a temporada do Hotel. E aí eu acho que começa algum dos problemas que a American Story leva a partir daí e que começa a queda da série. Bom, a série fez muito sucesso a partir das 4 primeiras temporadas. E a partir daí, obviamente, a série tinha uma outra característica que era preocupante, que uma hora iria afetar. Cada temporada saía um ano atrás do outro. Cada temporada tinha característica de sair, uma saiu em 2011, a outra saiu em 2012, 2013, 2014 e 2015. Era praticamente o ano com o número da série. Então, quando chegou 5 anos seguidos, você fazendo uma série atrás do outro, uma hora a qualidade não vai se manter lá no auge. Você vai precisar de tempo para pensar em roteiro, em personagem, e isso acaba atrapalhando, mesmo sendo uma antologia. Mesmo mudando tudo, você precisa de tempo para pensar um pouco a mais. E Hotel, eu acho que ele é um pouco do oposto do que é a primeira temporada. Porque o Hotel, ele é meio que um hotel mal assombrado. Ele brinca muito com a ideia do iluminado em volta dessa temporada como um todo. A ideia é muito boa e tem atuações e ideias dentro dessa temporada muito boa, como a premissa, o arco da Lady Gaga, por exemplo, dessa temporada, me agrada muito. O problema é que eu acho que eles quiseram
muitas premissas, muitas ideias para uma temporada só. Então acontece que essa temporada, apesar da ideia ser boa, ter premissas interessantes e até um mistério muito bom, a forma como foi desenvolvido não me agrada muito. Mais uma vez, é uma temporada só média essa aqui, mas o problema é, são tantos núcleos, são tantos arcos, que essa temporada, apesar de não ser uma temporada ruim, eu acho que no final eles não conseguiram desenvolver tudo como poderia. Menos arcos, menos personagens, seria essa temporada muito mais redondinha e muito melhor do que ela foi. E você consegue ver que a partir daí, depois das 3 primeiras temporadas, a série já teve uma queda nas suas 2 próximas temporadas. E pra mim, parecia que a 6ª temporada, que é a Roanoke, iria ser a volta da série pro seu auge. Porque até a metade, pra mim, essa era uma série excelente. A forma como eles brincavam com a ideia de uma família que vai pro meio do nada, vai brincar com essa ideia da cultura da época, com criaturas da época, estava me agradando muito. Estava me agradando na parte de história, personagem, horror, terror, tudo estava fluindo perfeitamente bem. Mas é óbvio que até a metade da série parece que é o melhor que a série já tinha entregado como um todo. Mas da metade para a segunda metade final, aí a série é muito ruim. Eu vou explicar o porquê. A primeira metade, eles brincam muito com essa ideia de o terror, o horror que está acontecendo, criaturas do lugar. Mas chega na metade da temporada e você tem uma grande revelação. Tudo que você viu até ali, na verdade, era um grande documentário. Na verdade, eram atores revivendo algo que tinham falado que tinha acontecido. E a segunda metade, você vai realmente viver como se fossem os bastidores daquele reality show. E aí é que a série vai pro ralo de vez. Porque a segunda metade é bem ruim. Todos os elementos que estavam fazendo certo, sucesso, se perderam. Até coisas interessantes, mistérios que tinham apresentado, tinham sido muito mal desenvolvido. E por isso que eu falo, essa temporada já não funcionou nada bem. A primeira metade é muito boa e a segunda metade é bem ruim. Foi o que eu falei. A primeira metade pega o melhor que a série tem. E a segunda metade pega o pior que a série trouxe até agora, fazendo que o saldo total seja mais negativo do que positivo e parecendo que a série realmente não estava voltando ao seu auge. E aí, a partir daí, volta para uma das piores temporadas da série, que é a 7ª temporada, que aí parece que eles realmente largaram a mão do que eles queriam fazer. Porque a 7ª temporada, ela foca em algo completamente diferente. Até essa 6ª temporada, ainda tinha a mesma ideia de vamos pegar um núcleo, vamos pegar um arco e vamos pegar essa ideia do subgênero do terror e vamos explorar o máximo que ela pode entregar. A 7ª temporada resolveram ir para algo mais real, porque foi bem na época onde o Donald Trump ganhou as eleições. Então, com isso, a série que resolveu fazer uma crítica a isso. Então foi uma temporada muito mais em uma crítica política, um terror diário que as pessoas sofrem, do que realmente um terror como um todo. A ideia em si nem é tão ruim se tivesse realmente pessoas boas para trabalhar nessa história, mas não foi isso que aconteceu. Eu acho que é uma temporada enrolada, chata, mal trabalhada, mal desenvolvida. E eu achei que ela ficou muito concentrada num ponto que não funcionou muito bem. Aqui pra mim começa a queda de American Story. Pra mim, as primeiras 6 temporadas, as 3 primeiras são muito boas, as 3 próximas são 2 medianas e uma mediana pra baixo, mas daqui pra frente, da 7ª até a 12ª, é uma queda livre absurda. Essa 7ª temporada não funciona de maneira nenhuma. O começo é interessante, a ideia em si nem é tão ruim, como eu falei, se tivesse bons roteiristas pra trabalhar. Algo que eles não têm aqui. Então, a partir daí, a 7ª temporada é um desastre. Desde o seu conceito inicial até como ela termina. É uma temporada longa, é uma temporada arrastada. É uma temporada que a partir daqui muita gente já tinha largado mão, porque parece que eles realmente não sabiam para qual caminho levar. Foi uma temporada que pra mim já é o começo do fim da série. E os produtores também perceberam que a série estava caindo muito de qualidade, estava caindo muito de audiência. Então eles resolveram ir para um outro caminho, o caminho da nostalgia. Porque como eu falei, cada temporada acaba sendo um ano para cada temporada. Então a 8ª temporada já era o 8º ano da série, já tinha um grande número de fãs. E o que os produtores pensaram? Como a gente vai fazer para atrair um público de volta para cá? E a melhor ideia que eles tiveram é, vamos retornar com as primeiras temporadas, as 3 temporadas que fizeram tanto sucesso. Então na mesma temporada eles voltaram com Murder House e também com o Coven, com a primeira e com a 3ª temporada, na mesma temporada. A ideia obviamente é atrair o público para querer voltar e assistir a série de novo, mas a temporada é terrível. O começo de novo é interessante, como sempre, a ideia de misturar um apocalipse, a ideia do demônio não é uma ideia ruim,
mas de modo geral é uma série que fica muito mais se referenciando do que pensando numa premissa interessante, uma premissa original. E assim como a sétima temporada, foi mais uma temporada que foi uma catástrofe. Obviamente, pra quem gosta, pra mim que gosta, foi muito legal assistir e realmente, semanalmente, ver personagens que a gente gosta retornando pra série. Mas mesmo assim, é uma catástrofe essa temporada. A forma como ela é trabalhada, desenvolvida, a história, tudo realmente, a parte da referência é muito boa, mas tira a referência. Pensa na série como série, a temporada individualmente. Aí você vai ver a catástrofe que ela é, como nada funciona e como muito mais fica na referência do que realmente explorar o que deveria. E por isso que eu falo que já é o começo do fim da série. A sétima temporada largou o terror e a oitava foi uma autorreferência que não funciona de maneira nenhuma. E aí a gente chega na nona temporada, que veio com uma ideia de realmente voltar com as origens e voltar com a ideia de vamos brincar com o gênero de terror. A temporada chamava 1984 e ela brincava com o gênero de slasher. E essa ideia do gênero de slasher sempre chamou muito minha atenção. Eu não acho uma temporada ruim, eu acho uma temporada só mediana. Ela é um respiro no meio de tanta coisa ruim que estava vindo da série. Não acho ela excelente e eu acho que ela começa melhor do que ela termina. Até a metade, a forma como eles apresentam os personagens, brincam com o gênero slasher de modo geral, me agrada muito. Mas parece que até a metade da temporada, quase o final, ela apresenta o melhor que o slasher tem, o melhor que os filmes de slasher trazia. E a segunda metade traz a maior parte da galhofa que nunca funcionou nos filmes de slasher. No final, essa galhofa não estraga a temporada, mas enfraquece muito ela. Foi como eu falei, muita gente adora essa temporada. Eu acho essa temporada só mediana. Ela é aquela temporada que ela aparece de novo. Ela parece ser melhor do que ela é, porque ela entra num respiro de tanta coisa ruim que essa série estava tendo a partir praticamente da sétima temporada. As coisas que eles estavam entregando não estavam funcionando. Então essa temporada parece que é um respiro. Como eu falei, ela não é excelente, ela tem muitos problemas, muitas viradas que não funcionam, mas foi como eu falei, pra quem gosta de slasher, a primeira metade da série, da temporada, é excelente. As mortes, a forma como é trabalhada. A segunda metade, quem tá na galhofa do slasher, pode perder muita gente. Eu ainda aceito porque eu tô acostumado com isso, mas acaba sendo, por causa dessa segunda metade, só uma temporada mediana, mas ela parece muito melhor do que ela foi, porque o resto da sua volta não é muito bom. E logo depois chegamos na 10ª temporada, que pra mim é a pior temporada da série até agora. A 10ª temporada, ela é terrível. Vale destacar, a 10ª temporada ela foi lançada no mesmo ano que a American Horror Stories ia estrear, que é o spin-off. Então você já vê que já era algo apressado, algo que veio logo depois também de um momento muito difícil que o mundo estava vivendo. Então os roteiristas fizeram algo bem por cima e você vê que a temporada é um desastre. Tentaram dividir a temporada em dois. A primeira metade é focada numa criatura misteriosa, meio zumbi, meio criatura, demônio que ataca uma cidade. E a segunda metade é focada em aliens. Bom, a primeira metade é ruim e a segunda metade, que envolve aliens, é pior que a primeira metade. Isso é uma temporada terrível como um todo. Foi um sacrifício acabar essa temporada. Foi uma temporada terrível. Eles não conseguiram brincar nem com a ideia do alien, nem com a ideia dos demônios, e quando mistura tudo, fica pior ainda. Era melhor pegar essa ideia dos aliens e brincar com a temporada inteira. Tinha tanto potencial essa temporada, com os atores, com o elenco, com o potencial. A American Story em nenhum momento perdeu a qualidade de elenco, perdeu a qualidade dos roteiristas, mas parece que a qualidade de como que é a história aí se perdeu. E aqui, mais uma vez, foi uma confusão. Pra mim, essa é a pior temporada da série, e olha que teve temporadas terríveis. Mas aqui, tudo que o 1984 parecia que era um respiro, aqui se perdeu. E a gente chega na 11ª temporada, que aí praticamente ninguém assistiu. Pra mim é uma temporada que ela até funciona bem. Eu acho que a ideia da temporada como um todo, como eles trabalham na temporada, nem é a ideia tão ruim, mas eu acho que falta algo. É uma temporada que ela é mediana pra baixo, tem uma boa elenco, tem, de novo, um bom roteiro. A ideia de brincar com Nova York é legal, mas a parte de como eles desenvolvem é completamente esquecível. É uma série que tenta jogar no seguro, erra em muitas coisas e acaba sendo uma temporada abaixo da média. Mais uma vez, parece mais que agora eles estão querendo brincar mais com essa ideia de cada episódio ser uma história que é no spin-off, do que realmente brincar com a temporada como um todo. E agora foi anunciada a 12ª temporada, que não tem como saber como vai ser. Então esse é o começo até a queda total de American Horror Story. Uma série que começou muito bem nas 3 primeiras temporadas, caiu de qualidade na 4ª e na 5ª. Na 6ª pra frente, a série praticamente implodiu e hoje em dia ela tem uns respiros volta e meia com temporadas como 1984. O que eu acho que aconteceu nesse processo? Eu acho que existem algumas coisas que mostram por que essa série foi caindo de qualidade. A primeira seria muitas temporadas ao mesmo tempo. Um ano de diferença de uma temporada para outra. Precisava que o roteirista sentasse, respirasse e pensasse o que ele realmente ia fazer de uma temporada para outra. Trabalhar os personagens. Isso funcionaria muito bem. Outra coisa,
péssima ideia colocar um spin-off junto com as temporadas. Uma temporada que não tem nem tempo de respirar entre uma e outra, você realmente colocar um spin-off acaba desgastando mais ainda. Outra coisa, 12 temporadas. Uma hora a série ia acabar desgastando se não fosse tudo perfeito. A American Story desgastou ao longo desse processo, porque quando você erra um atrás do outro, acaba gerando esse desgaste. E a série parece que realmente tentou, em muitos momentos, ousar demais e se perdendo nessa ousadia. Sem contar que a série estreou em 2011. Em 2011 a série era revolucionária pela forma como ele queria fazer série. Estamos em 2023, já passou mais de 10 anos da série. Ela precisa se renovar. Ela segue os mesmos batidas, os mesmos padrões que a primeira temporada que tinha. Hoje você precisa pegar alguém que pense o terror de uma outra forma. O terror de 2011 no cinema não é o mesmo que existe hoje em dia na cultura pop. Então você precisa pegar alguém que realmente entenda o gênero, entenda as diferenças que o gênero teve e trazer essa reformulação para American Story. Ainda dá para trabalhar muito bem ela. Por ser antologia, você pode fazer o que você quiser, mas eu acho que precisa disso, de uma pausa e de alguém que chegue e pense no terror como um terror moderno, como um terror que funciona hoje em dia. Eu acho que esse é o ponto que pode ser o ponto de virada. Se continuar assim, vai ser só mais uma série descartável. Vai ser só mais uma série que um dia foi muito boa e que hoje é uma série que você não pode perder tempo assistindo, como é o sentimento que muita gente tem hoje em dia com American Horror Story. Curte, vai fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha da série American Horror Story? Qual é a sua temporada preferida? Qual é o que você menos gosta? Você concorda que a série caiu de qualidade? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.